Agora daremos continuidade ao assunto polinômios. O que é um polinômio, então? Você estava estudando números complexos, agora vamos estudar polinômios. Então, o polinômio é uma expressão algébrica da seguinte forma. P de x, que é o nome do polinômio. O nome do polinômio é sempre uma letra maiúscula, geralmente P de polinômio, mas pode ser qualquer letra maiúscula. Entre parênteses, colocamos a variável, que é a letra que vai aparecer no polinômio, né? Aquela letra que vai ficar mudando de valor, né? Que você vai substituir, que você vai calcular de vez em quando, né? Então, variável aqui é x. Daí a gente tem, esses AN aqui, o AN, o AN-1, o A2, o A1, etc., o A0, todos esses elementos aqui são números reais, né? Todos esses numerinhos aqui, os As, são números reais. E daí tem tipos desses números reais. Aqueles AN, que o N é 1 até N, né? Aqui, A1, A2, A3, A4, A5, AN-1, AN, etc., eles são chamados coeficientes, porque eles estão multiplicando as letras, olha aqui, Então, o AN multiplica o x elevado a n, né? O AN-1 multiplica o x elevado a n-1. O A2 multiplica o x ao quadrado. O A1 multiplica o x elevado a 1, tá? E o A0, que é aquele número que multiplica o x elevado a 0, ele é chamado de termo independente. Por quê? Porque x elevado a 0 vale 1. Então, ali, o x vai desaparecer e vai ficar somente o A0 sozinho. É o número sozinho, então. O termo independente, então, é o A0. Porque x elevado a 0, que é o expoente, né? O n é o expoente, a letra, né? Então, aqui, 0, expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n-1, n, até n, né? Então, o A0 vai ser o termo independente, porque x elevado a 0 é 1. Vai ficar A0 vezes 1 é A0. Então, por isso, o A0 é chamado de termo independente. Agora, continuando, né, nós temos as partes dos polinômios. Cada parte ou parcela do polinômio é chamado de termo. Cada ANx elevado a n ali do polinômio se chama termo. Então, cada pedacinho daqueles lá é chamado de termo. Então, observe aqui, um polinômio que possui apenas um termo é chamado monômio. Monômio é um polinômio de um termo só. Olha aqui, P de x igual a 2x, só tem um termo, não está separando com mais, né? O número menos 5, ele é um polinômio também, e ele só tem um termo e é chamado de monômio. O menos x ao cubo também só tem um termo, não tem mais partes, não tem mais 1, menos 5, não tem mais parcelas. Então, um termo só, monômio. Então, exemplo de 3 monômios. E agora aquele que tem 2 termos, chamado binômio. Binômio é aquele que tem 2 termos. 2x mais 1, x ao quadrado menos 5, 2 partes. O sinal de mais e menos é o que divide os termos, tá? X na quinta menos x ao cubo, então todos são binômios. E o polinômio que possui 3 termos é chamado trinômio. Aqui, menos 3x ao quadrado menos 4x mais 9. X na quarta mais 2x ao cubo menos x. 3 partes, todos eles têm esses dois. Trinômio é o nome deles. Grau de um polinômio. Como que eu defino o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é definido pelo maior expoente da variável. Observamos o termo de maior expoente para definir o grau. Então, aqui, P de x igual a 2 elevado a 2x. 2x. O x é a variável, então vamos olhar o expoente da variável. Não aparece o expoente ao 1. Se o expoente é 1, a gente fala que o grau do polinômio, que é GR de P, o nome do polinômio é P, então GR, grau de P, é igual a 1, ou primeiro grau, tá? Q de x igual a menos 5. Menos 5 ele não tem x, mas a letra x está escondida, lembra que eu falei no começo.
Quando não aparece a letra x, quer dizer que é x elevado a zero, que é 1, né? Então é 5 negativo vezes 1. O expoente de x é zero, então o grau do polinômio é zero. Ó, GR de Q, que é grau de P de Q, zero. Não tem zero, ordinal do zero, então só grau zero. Nós temos outro polinômio, R de x, x na quarta mais 2x ao cubo menos x. O maior expoente está no x na quarta, que é 4, então o grau é 4, ou quarto grau. Lembra como representa grau, né? GR do polinômio R igual a 4, ou quarto grau. Agora o outro polinômio S de x. X na quinta menos x ao cubo. O grau está no maior expoente, ó. 5 é o maior expoente, então quinto grau ou grau 5. Lembrando que isso aqui, ó, geralmente está em ordem, né? O maior primeiro, depois o segundo maior, terceiro, quarto, quinto, etc. Porém, pode ser que esteja desorganizado, misturado. O maior grau pode estar no meio, tá? Pode estar trocado só para confundir. Então, você olha o polinômio inteiro quando você for ver o grau. Você pode estar trocado, o maior está aqui no meio. Mas, normalmente, aparece no começo o maior. E aqui, o t de x, o maior é x ao quadrado, então grau 2 ou segundo grau. O grau de t é 2 ou segundo grau. Valor numérico agora. O que é valor numérico? Quando substituímos a variável de um polinômio por um número qualquer e efetuamos as operações, o resultado final é chamado valor numérico do polinômio. Então, exemplo. Eu tenho aqui o p de x, x na quarta, mais 2x ao quadrado, menos x. Vamos fazer o p de zero. Como calculo o p de zero? Você vai substituir aqui no x o número zero. Então vai ficar 0 elevado à quarta, que é x na quarta, mais 2 vezes, lembra que 2x ao cubo é 2 vezes o x ao cubo, 2 vezes o 0 elevado ao cubo, que o x vale 0, ó. 0, 0, x, menos o valor de x, 0. Primeiro se faz as potências. Então, 0 elevado à quarta, 0, mais 2 vezes o 0 elevado ao cubo, que é 0 também, menos 0. 0 mais 2 vezes 0 vai dar 0. Primeiro se faz vezes, né? Então, 0 menos 0, 0. P de menos 1. Lugar de x, você vai pôr menos 1. Vai ficar menos 1 elevado à quarta, mais 2 vezes menos 1 ao cubo. Ó, o x estava aqui, ó. Menos o valor de x, que é menos 1. Entre parênteses, porque é menos do polinômio, menos x. E menos o valor de x, que é menos 1. Primeiro as potências. Menos 1 na quarta é 1. Mais 2 vezes menos 1 ao cubo é menos 1, né? 3 sinais de menos, na multiplicação deu menos. E menos menos 1 aqui tem um jogo de sinais, mais 1. Só fazer aqui. 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1. 1 menos 2 dá menos 1, mais 1, 0. P de 2 agora. Substitui o x por 2. 2 na quarta, mais 2 vezes o 2 ao cubo, que é o valor de x ao cubo aqui, ó, menos o valor de x, 2. 2 na quarta é 16, mais 2 vezes o 2 ao cubo, que dá 8, menos 2. 2 vezes 8 primeiro, porque multiplicação é antes do mais e menos. 2 vezes 8 é 16. 16 mais 16 dá 32, menos esse 2 aqui, 30. Agora, exercícios. Considere os polinômios abaixo e determine o grau de cada um e calcule os valores numéricos indicados. Então, aqui eu tenho esse polinômio. É para calcular o p de 0, o p de menos 3 e o p de raiz de 2. Você vai substituir o x primeiro por 0 e vai calcular. Então, o valor que você achar é o p de 0. Depois vai substituir por menos 3, calcular de novo. Depois substituir pelo raiz de 2. Lembra que raiz de 2, quando eleva ao quadrado, vai cortar a raiz com o ao quadrado. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 2. Vai fazer 12 vezes 2.
Aqui o Q de x, vai calcular o Q de menos 1, Q de 4, Q de 9. Ele tem o R de x, vai calcular o R de menos 5, o R de 10. O S de x, vai calcular o S de menos 1, o S de menos 2. E o T de x, que vai calcular o T de menos 1 e o T de 1.